Bem, eu acho que, como nós já estamos no horário, nós já podemos começar a falar, né? Então vamos aproveitar esse fundo musical e vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre querido, nossa Mãe Maria Santíssima e aos nossos anjos que nos acompanham, que nos guardam, que nos fortalecem. E agradecer por mais uma vez estarmos aqui com essa possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente procurar vivenciá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Ti, Senhor, graças a Jesus. Então, aqui sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro virtual. E como eu disse no início, que bom que temos esta possibilidade que nos aproxima de alguma forma, né? Energeticamente, estamos próximos uns dos outros. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos tirar um bom proveito do que vamos ouvir a respeito. Bom, Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele nos trouxe uma página da história da Boa Nova, onde ele nos conta a história de Joana de Cusa. Então, a Joana de Cusa, ela era a esposa de Cusa. E Cusa era um intendente lá em Antipas, né, na época de Jesus. Então, dentro do império, ele tinha um trabalho junto a Herodes. E Cusa, ele não era muito, não era adepto, né? Não acreditava, não gostava de ouvir de assuntos a respeito do Evangelho, né? Das claridades do Evangelho. Ele não gostava. Ele estava lá dividido entre ouvir os ensinamentos da comunidade judaica e entre seguir lá os deuses romanos, porque ele convinha, vamos dizer assim, né, segui-los. E a Joana já era uma pessoa assim, que tinha um entendimento mais elevado e ela gostava de ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, por vezes, ela era vista entre a multidão para poder acompanhar as pregações de Jesus. Então, ela era uma pessoa que tinha uma fé naquela nova doutrina que vinha através de Jesus, né? O cristianismo, a nova proposta trazida por Jesus. E ela vivia assim num conflito dentro do seu lar, por conta que ela era apoiadora, ela confiava em Jesus, ela tinha uma fé forte nos seus ensinamentos e ela tentava conversar com seu esposo para que ele também seguisse a mesma orientação. Então, certa vez, como ela estava muito assim pensativa, preocupada com essa situação toda, com essas divergências que ocorriam dentro do seu lar, ela procurou encontrar-se com Jesus. Então, sabendo que Jesus estava passando na casa de Simão Pedro e estava por lá para descansar, então ela foi até Jesus e
começou a conversar com Jesus, falando a respeito das suas preocupações, falando a respeito dessas diferenças de pensamento, diferenças quanto à religiosidade e o quanto isso deixava ela preocupada por conta dela ter a certeza de que estava no caminho correto e ela tentava fazer com que o seu esposo, que cusa, né, também a ouvisse, também a seguisse, mas ele não queria saber. Então ela foi relatando para Jesus tudo o que estava ocorrendo, tudo que lhe preocupava. E aí Jesus, conversando com ela, ponderou com ela, né, que primeiramente que ela deveria agradecer a Deus por estar assim numa situação onde ela estava se preparando para ser essa pessoa fervorosa, essa pessoa que mais tarde deixaria um grande exemplo para todos, como chegou até nós. Então, que ela ficasse feliz por isso, né? E que ele, Jesus, veio aqui para nos trazer a doutrina e fazer com que esse reino de Jesus, o reino de Deus, estivesse dentro da gente e não como as pessoas da época acreditavam. Então dizia Jesus que ele veio para fazer com que não mais existisse somente os templos de pedra, né? Porque aqueles templos, todo aquele comportamento de exteriorizar o seu culto, não era o que ele trazia. O que ele trazia era o reino de Deus para viver dentro de cada um de nós. Ou seja, ele nos trouxe os ensinamentos para que ficasse dentro da gente e que a gente não necessariamente tivesse que ficar rendendo, como é que se diz assim, culto, né? a um templo de fora, a um templo de pedra, mas que a gente tivesse Deus dentro da gente. Então ele falou isso para ela. Então, como ela contava todos esses dissabores, todas as preocupações com relação a ele, falava da sua falta assim, de um pouco de sensibilidade para compreender aquele evangelho, para compreender a claridade daquele evangelho. E então aí Jesus esclareceu para ela, né, que ela estava lá junto com ele, que não era assim por acaso, como a gente diz, né? Que havia uma justa causa para ela estar junto dele, vivenciando tudo que ela estava vivenciando. E que naquele momento ele não tinha compreensão, ele não tinha entendimento, mas que viria o dia em que chegaria essa compreensão para ele. E continuando, ele diz assim para ela, né, que ela procurasse amá-lo, mesmo sabendo de todas essas dificuldades que ele tinha, que ela procurasse amá-lo, que ela o amasse como se amasse a um filho. Então, olha só que coisa assim importante, né? Porque a gente sabe que normalmente a mãe ela sempre vai amar o filho, mesmo que ela perceba, né? Porque é isso a tarefa dela, perceber que aquele caráter daquele filho está se desviando, ela vai lá e vai procurar acertar, mesmo que ela se sinta entristecida em determinado momento, ela não o abandona, ela confia, ela acredita que aquele ser vai se melhorar. Então, Jesus falou para que ela então tivesse esse amor para com ele. E aí, mesmo assim, ela fica, né, pensativa sobre tudo que Jesus falou e ficou muito satisfeita com aquele aprendizado que Jesus trouxe, mas ela dizia assim que ela não sabia como que ela
poderia colocar aquele ensinamento em prática? Como que ela poderia fazer? Aí ela pergunta para Jesus se ela não deveria impor ao seu marido o ensinamento das claridades do Evangelho. Se ela agindo desta forma, se ela não estaria conquistando o seu esposo para o reino de Deus, né? Se ela não poderia fazer isso. E aí Jesus explica para ela, ele faz uma reflexão dizendo assim, para quem seria mais fácil, o que seria mais fácil? Para quem seria mais fácil estender a mão? Aquela pessoa que tem um conhecimento, aquela pessoa que tem um entendimento sobre as claridades do Evangelho, ou aquela pessoa que ainda não tem a compreensão, que ainda está indeciso. Então, para quem seria mais fácil estender a mão fraterna? Ou, como a gente lembra do ensinamento de Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, temos o entendimento, temos a compreensão e o outro, nosso irmão, não entende da mesma forma. Então, nós não vamos brigar com ele. Vamos sim procurar compreender. Então, foi essa a reflexão que Jesus passou para Joana. Então, que ela procurasse, então, estender a mão, procurasse estar ao seu lado, porque ela estava com a oportunidade de preparar uma obra, tal qual como o artista que vai talhar a madeira, não é? Então a madeira está lá assim disforme e vai lá o artista, né? O escultor, não sei se é esse o nome, ele vai lá e vai fazer uma imagem, vai lá fazer um vaso, vai lá fazer um enfeite. Então, é assim que acontece conosco, é assim que acontecia com Joana. Foi essa a sugestão que Jesus deu, esclarecendo que tanto ela quanto nós estamos todos num grupo para nos ajudarmos uns aos outros e para que assim a gente possa colocar o Evangelho de Jesus na prática. E disse mais, disse que Deus ele não entra em contendas para impor o seu pensamento, o modo de agir ou como é que nós devemos nos comportar. Ele vai fazendo isso de forma carinhosa, cuidadosa. Ele vai transformando as paixões que algumas vezes elas deixam de cumprir o que precisa cumprir, vamos dizer, a gente precisa ter uma paixão, a gente precisa ter aquela vontade firme de conquistar alguma coisa. Mas tudo isso tem que ter um equilíbrio. Então, ele aproveita essa paixão, essa vontade que a gente tem de melhorar alguma coisa, para transformar nos frutos que ele pretende que a gente produza. Então, ele vai com muito carinho, com muito jeito. E ele disse mais, disse que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo certo, que não se pode colher uvas dos abrolhos, disse ele, né? Não vamos colher uvas nos abrolhos. Abrolhos é um local lá, uma plantinha lá cheia de espinhos. Então ele disse que não poderia colher uvas nos abrolhos, e não vai poder mesmo, mas que um terreno que está cheio de espinhos, ele pode ser trabalhado, ou seja, essa terra vai ser preparada para que num outro momento ela possa servir de cultivo dessas uvas. Então, assim é o nosso terreno, o nosso coração, não é? Tem algumas coisas que não são boas, tem alguns espinhos. Então, com paciência, nós vamos retirando esses espinhos.
com paciência à luz do Evangelho de Jesus. E agora, à luz da doutrina dos Espíritos, porque ela nos traz um esclarecimento a mais que naquela época da Joana. Então, seguindo, um momento. Seguindo, então Jesus conversando com Joana, fala para que ela tenha então paciência e que ela poderia seguir, né? E procurar ser fiel. Diz Jesus: vá, minha filha, ser fiel na lei de Deus. E ela ouviu este aconselhamento de Jesus e seguiu então para o seu lar. Então lá no seu lar, quer dizer, as coisas continuavam ocorrendo, não é? Porque a gente sabe que não é porque a gente descobre uma doutrina que nem nós descobrimos, a doutrina dos Espíritos, que traz tantos esclarecimentos, que vai desaparecer todas as dificuldades, todos os problemas. Muito pelo contrário, não é? É justamente porque nós encontramos os esclarecimentos, colocamos a luz, levamos a luz dentro de nós, é que nós vamos nos preparar cada vez mais para enfrentar as nossas dificuldades. E quantos de nós não tem dificuldades de relacionamento com pessoas próximas ou pessoas próximas? Quando eu falo próximo família, mas tem o próximo trabalho, o próximo passeio público, o próximo em todos os locais. Então, vez ou outra, nós encontramos alguém que requer um pouco mais de treinamento da paciência, vamos dizer assim, que pede que nós coloquemos os ensinamentos de Jesus em prática. Quais são os ensinamentos? Que procuremos agir com mansuetude, que sejamos misericordiosos, que a gente procure lidar com aquela pessoa com pureza do coração. Claro que nós sentimos, sim, uma dificuldade. Claro que muitas vezes a gente dá uma balançada, mas se a gente perseverar, e quantos de nós já não perseverou, e quantos de nós já não conseguimos lidar com essas pessoas que nos dão a oportunidade desse treinamento, não é? Então, seguindo lá na Joana, ela então foi para sua casa, procurou lidar com o seu marido, com o seu esposo, de forma a seguir as orientações de Jesus. E ela procurava então não enxergar ou não anotar aquele lado dele que não era tão bom. Ela procurava observar o lado bom dele. E assim ela procurava sempre colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Ela sempre procurava se lembrar dos aconselhamentos de Jesus. E assim seguiu. Aí, em determinada época, né, ela veio a engravidar. Então, Deus lhe encaminhou um filhinho. E aí, logicamente, ela teve uma vida assim, com um trabalho um pouquinho mais duplicado, né? Aquele trabalho que a gente, como mãe, sabe como que tem uma transformação, né, na nossa casa quando recebemos os pequeninos que Deus nos envia. Então, assim aconteceu com a Joana. Então, ela tinha um trabalho um pouquinho a mais, né, para cuidar do seu filhinho. E aí conta Humberto de Campos que também em determinada época o seu esposo Cusa, ele acabou deixando de ser o intendente lá de Antipas, lá junto a Herodes, e acabou tendo perdas financeiras,
ficou numa situação assim muito ruim para ele, e aí ele ficava muito bravo, querendo se vingar, esbravejando, aí acabou ficando doente e aí por fim acabou deixando a vida no corpo físico e retornando à pátria espiritual. E aí, no caso da Joana, a situação ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque ela era uma pessoa que tinha uma posição, um nível financeiro alto dentro da sociedade lá em Cafarnaum. E ela se viu necessitada de procurar um trabalho, né, alguma coisa para fazer para poder sustentar os seus filhos. Então ela passou a ir procurar emprego junto às suas amigas, mas as suas amigas elas não concordavam com essa postura da Joana, porque como assim, né, uma pessoa tão bem colocada socialmente vai trabalhar? E aí Joana falou para essas amigas que ela servia a Jesus, que ela servia a Jesus e que Jesus, ele trabalhava, ele usava as suas mãos, calejava as suas mãos no serrote, numa modesta carpintaria. Então que ela também iria fazer o mesmo, não é? E aí a Joana começa a trabalhar auxiliando as outras mãezinhas a cuidar de seus filhos. Um trabalho modesto, um trabalho simples, diferente talvez do que ela estava habituada, não é? Uma pessoa que tem um patamar de vida economicamente falando mais elevado. Então ela começou a trabalhar e assim foi cuidando, foi criando o seu filho. E quanto mais ela lidava com todas essas situações, todos esses desafios na vida dela, mais a fé crescia dentro dela, mais ela se fortalecia, mais ela agradecia a Jesus os ensinamentos que ele havia deixado. Então ela sempre forte, não se deixava abalar. Então não se deixou abalar pela partida do seu esposo e também não se deixou abalar por ter que começar a trabalhar. Muito pelo contrário, ela se sentia muito alegre, muito útil, principalmente porque era seguidora dos ensinamentos de Jesus, principalmente por lembrar dos exemplos que Jesus deixava. Então, nós podemos assim refletir o quanto que o trabalho útil nos enobrece, entendendo que o trabalho não só faz com que a gente conquiste as coisas materiais das quais nós necessitamos, mas principalmente ela faz bem ao ser espiritual que nós somos, faz com que desenvolvamos a inteligência, faz com que desenvolvamos a fraternidade e a caridade, quando nos dedicamos com todo amor ao trabalho, seja qual for ele, seja um trabalho para que nós adquiramos as coisas do dia a dia, as nossas necessidades, seja num trabalho espiritual dentro da casa espírita, ou seja em qualquer outro trabalho voluntário. Por quê? Porque tem muitas pessoas que procuram auxiliar o outro. A exemplo desse momento que a gente vê, quantas pessoas não têm se solidarizado com os outros e ajuda as pessoas. Quantas pessoas não têm procurado adotar famílias para ajudar no seu sustento, não é? Então, isso é um trabalho, né? Me preocupei com o outro, preparei lá uma refeição, levei aquela refeição para determinada família, eu estou realizando um trabalho. E o trabalho bem feito, o trabalho feito com amor, é uma oração.
Então, seguindo nessa história da Joana, como ela foi se firmando cada vez mais no cristianismo, chegou determinado tempo que ela estava lá em meio àquelas pessoas que seriam martirizadas. Então, foi mais ou menos no ano de 68, onde vamos encontrar a Joana, juntamente com seu filho, presa ao poste do martírio. E neste momento, como nós já muito ouvimos das histórias, né, dos espetáculos no circo, onde as pessoas se sentiam alegres, né, de poder ver um acontecimento tão triste. Então, lá estava Joana e seu filho amarrado ao poste para serem martirizados. E aí, nesse instante, um dos guardas questiona com a Joana por que ela não pedia a Deus, por que ela não negava a Jesus. Diziam ele, abjura, abjura. E ela não, ficava lá quieta. E todos ficavam assim abismados na época de ver por que aqueles cristãos se entregavam ao sacrifício. Por que eles não reagiam àquilo que estava acontecendo. E aí, nesse instante, começam a açoitar o seu filho. E aí, seu filho pede, então, para que a mãe renegasse Jesus, que ela abjurasse Jesus, porque eles estavam perdendo. Ou seja, ele ainda não tinha compreendido qual era o sentido de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, nesse instante, passa pela ideia, pela lembrança de Joana, toda a vida que ela tinha vivenciado, todo aquele sofrimento, desde quando ela estava com o Cusa, todas os desentendimentos que às vezes ocorriam nessa parte religiosa, a preocupação dela, lembrou-se do momento em que ele ficou mal e acabou indo para a pátria espiritual, lembrou-se de quanto ela foi feliz quando nasceu o seu filhinho, lembrou-se da dificuldade que ela teve para poder cuidar do seu filho. E aí, finalmente, ela, olhando para o seu filho, ela acaba por lembrar-se de Maria, a mãe de Jesus, que teve que assistir o seu filho sendo crucificado e o fez com resignação, compreendendo a razão daquela situação. E aí ela olha para o seu filho novamente, nesse momento em que ele pediu que ela abjurasse, ela chora, né? Porque entristecida pela não compreensão do seu filho. E aí ela olha para o seu filho e diz para ele que Jesus, ele era uma pessoa pura e ele não desdenhou o sacrifício. Então que ele, portanto, que ele se calasse e suportasse aquele momento com coragem e resignação. Então, nós podemos ver o quão forte é essa nossa Joana de Cusa. O quão bom exemplo ela nos deixou de fortaleza, de confiança. Porque se ela não tivesse a confiança, se ela não tivesse a certeza de que a morte ou o desencarne
nada significa nada além de sabermos que vamos sair do corpo e vamos continuar a nossa caminhada enquanto espírito. Se ela não tivesse essa certeza, talvez tivesse titubeado no momento em que seu filho estava em lágrimas, pedindo que abjurasse. Então, fica um exemplo para a gente muito forte, para que a gente procure se fortalecer, procure se ligar aos ensinamentos de Jesus em todos os momentos de nossa vida. Que a gente não se desespere, que a gente tenha esperança que aquilo vai passar, que aquela situação vai ser superada. E se estivermos numa situação onde estamos tentando fazer com que o outro compreenda alguma coisa que nós entendemos seja necessário, que a gente procure respeitar o tempo daquele outro, que a gente procure exercitar essa paciência, essa tolerância que Jesus propôs a Joana e que ela seguiu à risca, que ela procurou se fortalecer. Então, que nós possamos agradecer a todos esses antecessores, os primeiros cristãos, que deixaram o seu exemplo, que se dispuseram entregar-se ao martírio para que o cristianismo sobrevivesse, para que o cristianismo chegasse até nós. Então, nós devemos agradecer e entender que agora nós estamos num momento que, por mais que nos pareça difícil, nós temos, além dos ensinamentos de Jesus, nós temos a doutrina dos Espíritos a nos esclarecer. Por que é que nós passamos por dificuldades? Por que é que nós encontramos com pessoas que nós entendemos que sejam difíceis de lidar? Tem todo um porquê. O porquê é que nós precisamos aprender, é que nós precisamos exercitar essa compreensão, exercitar a fé e a confiança nos ensinamentos de Jesus. Porque se hoje nós temos talvez aquele que nós julgamos difícil para que a gente possa auxiliar, com certeza, em algum momento, nós também fomos essas pessoas de difícil trato. Ou em alguns momentos, talvez a gente seja essa pessoa de difícil trato. E como nós não ficamos agradecidos quando nós encontramos alguém que tenha a paciência conosco, alguém que tenha a compreensão de que naquele momento nós não conseguimos alcançar o entendimento necessário. Isso nas mais variadas situações. Então, que nós possamos guardar essa lição de perseverança, de resignação para com as situações difíceis, que procuremos entender e enxergar que nós temos oportunidades para nos melhorar, oportunidade para construir esse reino de Deus dentro de nós. Então, que nós procuremos não querer fugir, porque muitas vezes nós queremos fugir da situação, nós reclamamos, nós achamos que devia ser mais fácil, que está muito difícil, mas não. Vamos lembrar também que o fardo nunca é mais pesado do que a gente pode suportar. Que basta que nós procuremos entender, compreender, buscar o exercício da paciência, buscar a tolerância, mas entendendo que precisamos fazer tudo
com amor, sem nos sentirmos assim obrigados. Eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, e agora? Tenho que fazer. Não, não é dessa forma, mas sim com amor. Então, vamos então encerrando esse aprendizado, que possamos então estar muito gratos a Deus, a Jesus, por esse momento. E vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade. E vamos também vibrar para que, por todos que não têm essa mesma oportunidade, para que eles, quando puderem, possam ouvir, possam se deixar envolver pelas claridades do Evangelho de Jesus. E que nós possamos ser bons instrumentos a doar o que tiver de melhor dentro de nós, seja em qualquer um desses momentos. Então queremos vibrar para todo o nosso planeta, Terra, vibrar por todos os trabalhadores de todos os ramos, para que sejam perseverantes, para que possam executar o seu trabalho com amor, com responsabilidade. Vibramos por todos os trabalhadores da área da saúde, todos os cientistas, vibramos por todos que se encontram enfermos, pelos seus entes queridos, por todos os nossos irmãos que estão regressando à pátria espiritual para continuar a sua caminhada. Vibramos por todos aqueles que estão regressando à vida corporal. Vibramos, Senhor, por todo o trabalho voluntário, por todos que procuram auxiliar aqueles que têm mais necessidade. Vibramos, Senhor, para que sejamos perseverantes e busquemos vivenciar o Teu Evangelho no nosso dia a dia. Que procuremos fazer sempre uma autoanálise e que procuremos reconhecer aonde precisamos melhorar. Que possamos, ao ouvir lições como essa, nos colocar nessa lição pensando: será que eu estou procurando agir com fervor, com resignação, assim como agiu essa nossa personagem, Joana de Custa? E que possamos então nos esforçar. Assim, Senhor, te agradecemos mais essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, nos orientando, nos iluminando por hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesta manhã. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Que bênção poder ver essas carinhas todas, que já faz tempo que eu não vejo, e algumas que eu não conheço. Então, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.